Irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã nós estamos mais uma vez aqui na igreja e estamos reunidos porque nós estamos debaixo de uma palavra que Deus deu ao pastor Neto, dizendo assim: o ano ainda não acabou. Foram 182 dias para trás desse e há 182 dias para frente desse, para assim completar os 365 dias do ano de 2020. E eu quero nesta manhã falar com os irmãos a respeito de 3 textos para a nossa meditação e para levantarmos a nossa cabeça e seguirmos para frente, baseado na palavra de Deus. E nós vamos viver com o Senhor experiências extraordinárias no decorrer desse dia. E a palavra que o Senhor tem dado a nós é uma palavra de estrutura, uma palavra de força, de ânimo, de esperança, para que nós possamos prosseguir, concluindo não só o ano de 2020, mas toda a nossa peregrinação na terra, e depois voltarmos para casa, a casa do Pai, que é a nossa casa também. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso culto, o nosso dia, e pedir ao Senhor que a sua graça ela seja manifesta nas nossas vidas e que em tudo o nome dele venha a ser glorificado. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, nesta manhã, agradecidos porque tivemos uma noite em paz, onde o Senhor guardou as nossas vidas, velou por nós, vigiando o Senhor o tempo inteiro, porque o guarda de Israel não dorme, e preservou assim as nossas vidas. Enquanto dormíamos, que não tinha nenhuma ação, o Senhor agia por nós. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção, por esse zelo e esse cuidado que o Senhor dispensa sobre as nossas vidas. E agora que nos deste o fôlego de vida nesta manhã, a saúde, nos dá, Senhor, toda a capacitação para vencermos mais esse dia de peregrinação na Tua presença, em comunhão com o Teu Santo Espírito, vivendo aquilo que é profético, aquilo que é da Tua palavra, que nós possamos colocar em prática, vivendo em santificação, em uma concentração com o céu, que não depende de circunstâncias, mas depende do nosso posicionamento para com o Senhor e com a Tua palavra. Mas para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, permaneça em nós, para que nós possamos viver verdadeiramente uma vida de santificação agradável ao Senhor. Nós precisamos da Tua atuação nas nossas mentes, nos nossos corações, nos dando sempre a condição de fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Jesus continua sendo aí o nosso advogado, pleiteando as nossas causas, porque há muitas situações que nós não temos como resolver, mas nós confiamos no Senhor como nosso advogado e o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e entra com os recursos, com as providências, porque todo o poder e toda a autoridade lhe foi entregue, e nós confiamos no Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos fica na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do 16 ao 18, que nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, 365 dias do ano. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Esse primeiro texto que nós estamos lendo é um texto que nos chama a atenção para um posicionamento. Nós recebemos todos os dias, pelos jornais, notícias de dificuldades, de calamidades, que está até difícil parar de frente à televisão para passar meia hora assistindo um jornal. É corrupção, tráfico, violência constante, e nós olhamos e observamos que tudo isso que os jornais estão noticiando já estava escrito na palavra para nos prevenir, que quando nós estivéssemos passando por situações tão difíceis, nós pudéssemos olhar para o Senhor e dizer assim: Ele me alertou, o Senhor me deixou informado de todos esses fatos, e eu não estou inocente e não sou mais nenhuma criança para amedrontar diante dessas situações. Então nós levantamos a cabeça, porque o texto diz assim: porque por isso não desfalecemos. As tribulações, as dificuldades, os intempéries da vida não são para a gente desfalecer, mas tem como objetivo para a gente amadurecer. Ela é um preparo para que nós possamos atuar não apenas como cidadão de uma sociedade terrena, mas atuar como cidadãos de uma sociedade celestial. Como Jesus enfrentaria todas essas dificuldades se estivesse no nosso lugar? Ou melhor, nós devemos enfrentar todas as dificuldades como Jesus enfrentou. Então, desfalecer não faz parte da vida de um cristão. Abatimento, frieza, tristeza, angústias, medo, não faz parte. Nós passamos por isso porque cedemos, abrimos brechas, a nossa mente às vezes vacila por causa da nossa humanidade. Na verdade, nós somos feitos de barro e por isso acontecem essas situações sobre as nossas vidas. Mas nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra, nos conscientizar que Deus tem uma bênção para as nossas vidas e não desfalecer. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando diz aqui o homem exterior se corrompa, não significa que nós vamos voltar ao pecado, mas são as fraquezas, são as limitações, aqueles momentos que nós sentimos medo diante das dificuldades, é a parte externa nossa, o nosso homem exterior fragilizado. Mas ainda que ele se corrompa, deve ter dentro de nós um espírito sólido, fortalecido pelo Espírito de Deus. Por isso nós não desfalecemos, mas somos renovados de dia em dia. A palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor estão voltados para as nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. O irmão pode crer fielmente que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, que em nenhum momento você vai estar desamparado, em nenhum momento o Senhor dos Exércitos vai te abandonar na batalha, mas que Ele está ao seu lado e vai permanecer assim, para que você viva as experiências que Ele já determinou para a sua vida e você saia vitorioso. Aqui na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 15, versículo 57 e 58, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta vitória está determinada, mas antes da vitória, irmãos, vem sempre as batalhas. Não há batalha que nós não possamos vencer, porque não há vitória sem elas. Então o Senhor nos prova a cada dia, e nós damos resposta ao Senhor através da nossa fé, que nós estamos passando situações difíceis, tribulações, pandemias, mas estamos de pé diante do Senhor, glorificando o seu nome, expressando a Ele a nossa gratidão, porque através de Jesus Ele é quem nos dá a vitória. E o versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Isso é que nos conforta. O Senhor manda a gente trabalhar para Ele, porque digno é o obreiro do seu salário. Quando nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor, nós passamos a desfrutar de todo o bem que Ele tem para nós. Se o Senhor quer que nós vamos evangelizar, Ele primeiro nos dá saúde, Ele nos dá proteção, todo cuidado, alimentação, vestes. Ele prepara tudo para as nossas vidas, para que sejamos instrumento em suas mãos e saímos anunciando a palavra de boas novas, que é o Evangelho, dizendo ao mundo: ainda dá tempo, o ano ainda não acabou, ainda dá tempo viver uma experiência com Deus vivo, ainda dá tempo render-se ao Senhor e irmos prostrar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eis-me aqui. Ainda dá tempo. Você que está ouvindo essa palavra já nesta manhã, e que o Espírito de Deus mova o seu coração para você olhar para frente e dizer assim: ainda faltam 6 meses. Em 6 meses dá para fazer muita coisa, em 6 meses dá para edificar muita coisa, dá para plantar e dá para colher. Com a ajuda do Senhor, eu tenho a certeza de que eu vou conseguir, eu tenho certeza de que a bênção vem. O braço do Senhor não está agravado para que Ele não possa operar. O Senhor não fechou as janelas das bênçãos do céu, mas Ele está aguardando o nosso posicionamento. Então não vamos desfalecer, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Todos os dias que você acorda pela manhã e você vê que Deus te deu mais uma oportunidade, é dia de se renovar e dizer: Senhor, dai-me forças, dai-me condição, porque eu quero vencer, eu vou romper essa batalha. Eu não vou romper de qualquer jeito, porque o Senhor já me deu todo o preparo para isso, instrução, ensinos, mas deu também a armadura para que eu possa batalhar como um soldado de Cristo, usando a couraça da justiça, que são os nossos atos que glorificam o nome do Senhor, calçados, sapatos da preparação do Evangelho, porque o meu maior objetivo na terra é anunciar a tua palavra, usando o escudo da fé, porque com ela eu venço o mal, com ele eu consigo bloquear todas as investidas de Satanás, tendo na minha cabeça o capacete da salvação, para que a influência do mundo não me contamine, e usando a espada do Espírito, que é a tua palavra, que me instrui todos os dias como eu devo me portar diante da tua presença e diante de uma sociedade que hoje se encontra corrompida. Continuando no texto aqui, o versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu observo esse texto, o apóstolo Paulo, ele fala também aqui na carta aos Coríntios a respeito do seu sofrimento, quando ele diz assim, que ele recebeu surras de varas, foi apedrejado, perigos no mar, perigos em rios, perigos em desertos, perigo entre os falsos irmãos, e todas a sua dificuldade. Ele faz uma narrativa, e depois, quando ele escreve esse texto, ele fala assim: a leve e momentânea tribulação. Que entendimento o apóstolo Paulo teve? Que tudo que nós passamos na terra não se pode comparar com a glória que o Senhor tem para as nossas vidas. O que nós passamos na terra, seja ela uma bênção, nós prosperamos, nós estamos bem, temos saúde, não se pode comparar com a glória. O que nós passamos de tribulação não se pode comparar, porque nós não vamos permitir que as lutas e as dificuldades nos abatam a ponto de desistir de morar com Jesus eternamente, de ter o nome escrito no livro da vida e confirmada a nossa salvação. Por isso que diz assim: porque a nossa leve e momentânea. Leve porque nós entregamos o fardo para Jesus e Ele carrega para nós, e tomamos o fardo dele, que é leve e suave, que não nos cansa, que não produz peso. Não é difícil para nós andar com o fardo que Jesus nos deu, chamado liberdade, chamado verdadeiro cristianismo, pautado na sua palavra, em obediência e fé. E quando o apóstolo fala assim, momentânea, porque é curto, irmão.
É curto. Passar 80 anos aqui nessa vida, na certeza de que todos nós iremos voltar para o Pai, nos apresentaremos a Ele. O detalhe é como que nós vamos nos apresentar ao Pai no dia do julgamento. Como que nós vamos estar? A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 20, faz uma narrativa a respeito desse momento e fala que será aberta o livro e lá vai estar escrito todas as nossas ações e será julgada as nossas ações. Então nós precisamos, já nesta manhã, meio do ano, fazer uma reflexão e dizer assim: eu vou me apresentar ao Pai, mas eu vou me apresentar em santidade. Eu vou me apresentar ao Pai, mas vou me apresentar como servo. Eu vou me apresentar ao Pai para o julgamento, mas vou buscar, enquanto vida terrena, a face dele com toda a minha força e com todo o entendimento. E aquilo que ultrapassar o meu entendimento, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar. Então é leve, é momentânea, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação, irmão, ela é necessária. A bonança, ela já tirou da presença de Deus muitos crentes. O irmão se perde com bonança. A bonança é bom, é importante. Nós buscamos, trabalhamos por ela, oramos ao Senhor, suplicamos que a graça dele seja manifesta, supra todas as nossas necessidades. Mas a bonança, ela também tem que ser muito bem administrada, porque a gente se perde com ela. Quando nós começamos a ganhar muito dinheiro, muitos negócios, é comum você ouvir dentro de igreja pessoas dizerem assim: eu não tenho tempo. Não tem tempo para cultuar, não tem tempo para um evangelismo, e já não tem tempo mais para a leitura da Bíblia, e não tem tempo mais para uma oração. Porque é como espinhos a bonança na vida de alguns, vai afogando a semente do semeador, e ela não consegue crescer, muito menos produzir. Então a bonança, ela deve ser administrada, e tudo que o Senhor te dá é para que você possa também compartilhar. O Senhor te enriquece, mas não para que você se torne um miserável rico, mas que você se torne um servo de Deus, capaz de distribuir aquilo que o Senhor tem te dado sem que te faça falta, porque o Senhor te dá um cálice transbordante, uma medida recalcada e sacudida. O Senhor não te dá bens materiais para você se tornar uma pessoa soberba, mas Ele te dá sobre todas as suas necessidades abundantemente, para que você olhe para frente, para trás, para os lados e observe quem é um necessitado e estenda a sua mão. Então a palavra que nós estamos agora nesta manhã chama a nossa atenção para muita coisa. Primeiro, não valorizar a tribulação. Quanto mais você olha para baixo, você é um espírito que atua na vida das pessoas, como uma mulher que estava dentro da igreja, e Jesus entra ali na sinagoga, está aquela mulher encurvada, que não podia olhar para cima, não via o céu, e aí o texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e Jesus então a liberta, e ela pode contemplar o céu, a glória de Deus, quando ela tinha apenas uma visão terrena. Existe um espírito que atua nessa área na vida das pessoas, fazendo com que ele fique curvado apenas para uma vida terrena, material, cego quanto às coisas espirituais e a glória de Deus que pode ser manifesta na sua vida, e ele é impedido de alcançar isso. Então, quando você olha para o problema, você deixa de olhar para Deus. Não olhe para a dificuldade, olhe para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. O Senhor vai cuidar de você na medida que você abrir os olhos do entendimento, abrir o seu coração, voltar-se para Deus e colocar a sua vida no altar e passar a viver na dependência de Deus. As tribulações são necessárias? São. Por quê, pastor? Porque ela amadurece a gente. Ela é um exercício na nossa vida. Nós vamos superando as dificuldades, e na medida que nós superamos as dificuldades, que saltamos as barreiras que surgem, nós vamos sendo fortalecidos no Espírito, e a nossa fé cresce de dia em dia, de glória em glória, porque as experiências,
ela faz isso conosco. Você fica gripado, o Senhor te cura da gripe. Quando surgir uma doença mais grave do que a gripe, você vai lembrar que o Senhor te curou da gripe e pode curar da próxima. Isso é exercício de fé, isso é uma esperança de que o Senhor realmente atua nas nossas vidas, sem importar qual é a situação. Ele tem poder para tudo. Então descansa no Senhor, coloca a vida no altar, busca o Senhor com intensidade. Vamos continuar no texto aqui, o versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse versículo me faz lembrar de Moisés. É bom lembrar um pouquinho da história de Moisés, porque ela nos ajuda a nos posicionarmos. Moisés foi criado no palácio de Faraó, com toda a instrução para ser sucessor de Faraó. E Deus leva ele a ter uma experiência com Deus vivo. Nessa experiência, Moisés começa a trabalhar para o Senhor, praticar a obra que o Senhor tinha confiado a ele. E chega um determinado momento que era a hora de sair do Egito. Isso está escrito em Hebreus no capítulo 11. Fala assim: Moisés deixou o Egito não temendo, porque ele viu o invisível. É o texto que nós estamos lendo assim. Nós não atentamos nas coisas que se veem. Moisés tomou essa atitude. Ele não atentou para as coisas que se veem, porque o que ele via era dificuldade. Faraó não permitia, Faraó perseguia, Faraó trazia ameaças. Se ele fosse olhar para isso, ele desistia. Mas ele passou a ver o invisível. Irmão, é uma visão espiritual das coisas, porque o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então todo mundo podia dizer assim: Moisés, você vai ficar louco, carregar rumo ao deserto essa multidão, essas pessoas que estão acostumadas aqui no Egito, escravas, e você liderar esse povo, você vai enlouquecer. Mas Moisés manteve firme, irmãos, vendo o invisível. Ele viu à distância uma terra que manava leite e mel. Nós estamos nessa mesma condição hoje. Se nós abrirmos os nossos olhos físicos, nós vamos ver apenas dificuldades. Mas se abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ver a mão de Deus, a glória de Deus, a misericórdia que se renova a cada manhã. E vamos viver em paz, lutando, trabalhando, buscando recursos, mas em paz, glorificando o nome do Senhor o tempo inteiro, expressando a Ele a nossa gratidão, porque Ele tem nos ensinado não apenas ver as coisas que são temporais, passageiras, mas ver as coisas que são eternas. Contemple o céu, irmão. E eu não estou dizendo você olhar para cima e ver a nuvem, ver o sol, as estrelas e a lua. Eu estou dizendo contemple o céu de forma espiritual, como a sua morada, e que você está tendo uma grande ponte para atravessar, e do outro lado está Jesus com uma morada preparada para você. Contemple o céu, contemple a eternidade, contemple a morada do Altíssimo. Você vai passar a sua peregrinação na terra com um maior volume de paz, como fala em Filipenses no capítulo 4, a paz que excede todo o entendimento. O Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa. Então vamos ficar firmes, não vamos desfalecer e nem olhar apenas para a tribulação, mas lembrando que todas as dificuldades nos amadurecem e produzem em nós um peso eterno de glória muito excelente. Esse foi o primeiro texto para a nossa meditação do meio do ano, e eu quero ler com você também primeira carta que é ao Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 18, que nos diz: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente
e sejam comunicáveis. Que texto extraordinário, né? Paulo escreve a um jovem Timóteo para atuar à frente de uma igreja e dar a ele toda a instrução necessária para ele alcançar vitória na seu trabalho. E o apóstolo Paulo faz essa colocação: façam bem. Eu tenho falado muitas vezes aqui na igreja que nós não sabemos e nem temos a prática do bem. Nós exercemos misericórdia. E aí me perguntaram, no dia que eu estava ministrando e comentei a respeito disso, qual a diferença? A diferença é que nós passamos uma vida comum, natural, sem a prática do bem, aguardando um irmão ou um familiar entrar em uma dificuldade para aí a gente estender as mãos. Isso não é prática do bem, isso é misericórdia. Quando a pessoa entra na dificuldade, que é seu amigo, que é o seu familiar, que é o seu irmão na igreja, isso é misericórdia. E a prática do bem, você levanta pela manhã intencionado a fazer ao bem, como diz o ditado popular, não importa quem. Se você ajuda uma pessoa, um idoso, um deficiente a atravessar a rua no trânsito, se ao meio-dia, na hora que você vai almoçar, você tem condição financeira de comprar uma marmita e dar a alguém que mora em condição de rua, isso é prática do bem. Então há uma diferença muito grande. Então fazer o bem é algo que agrada ao Senhor, tanto que Ele deixou escrito na sua palavra: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então nós já passamos metade do ano, mas temos a metade para frente. Dá tempo ainda aprender a fazer o bem, para chegar no final de 2020 e você observar quanto bem você fez na sociedade que você vive. Estender as mãos do seu colega de trabalho na hora que ele não consegue fazer a sua atividade, estar sempre ali pronto a auxiliar e ajudar. Em casa, fazer o bem o tempo inteiro, porque fazendo o bem em casa não vai ser bom só para os outros, mas vai ser bom para você também, porque você vai desfrutar de paz. Na igreja, faça o bem, não é apenas entrar no local da congregação, do ajuntamento e passar uma hora e meia de culto, mas você tem uns olhos espirituais voltados para o corpo da igreja e ver qual membro está padecendo e você fazer o bem a ele. Mas a prática é uma visão. A misericórdia, ela fica parada, aguardando a miséria acontecer. Então mude esse quadro, passe a praticar o bem e vai ser menos um pecado nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo escreve isso: e façam bem, enriqueçam em boas obras. Por que ele disse isso a Timóteo? Porque se Timóteo fosse desfrutar de riquezas materiais, a qualquer momento o ladrão podia roubar. Se você guardar dinheiro, a traça pode corroer. Se você guardar em metais, a ferrugem pode destruir. Então ele disse assim: enriqueçam em obras, porque as obras, ela produz uma riqueza espiritual. E Jesus diz assim: o meu galardão eu dou a quem eu quiser. Então, irmãos, busque o Senhor, a prática da obra, viver segundo o que a Bíblia tem nos instruído, e sejam comunicáveis. Infelizmente, isso tem sido muito pouco, e essa pandemia, ela retratou muito bem essa falta de comunicação. Quando eu falo de bonança como dificuldade, essa pandemia me mostrou algumas coisas. Veio o benefício emergencial de R$600, que não é muita coisa, mas produziu na vida de alguns uma expectativa de que está tudo bem, o dinheiro vai chegar, eu vou resolver algumas coisas, com mais algum dinheirinho que o irmão já tinha guardado. E como não podemos nos ajuntar e congregar, o irmão simplesmente passou a viver a sua vidinha tranquila, sossegada, natural, e esqueceu da comunicação. Ele durante esses 100 dias de pandemia, ele não fez uma ligação para um dos irmãos da igreja perguntando assim: irmão, como é que você está? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Falta comunicação, irmão. E a palavra de Deus está dizendo assim, para que nós sejamos comunicáveis.
E isso tem valor, isso tem importância, isso tem peso diante de Deus. Nós não vamos sair, para ajuntamento, mas nós podemos socorrer, nós podemos fazer alguma coisa. E eu vou repetir para você, dá tempo ainda de você dizer: Senhor, pequei contra ti, não fiz o que a tua palavra mandou, mas nesses 6 meses e daqui para frente eu vou me dedicar a isso. Eu vou preocupar com os meus irmãos, eu vou ligar para os meus irmãos, vou tomar ciência das suas situações, e aquele que precisar de alguma coisa, eu vou estender a mão para ajudá-lo. E se o irmão disser assim: não, irmão, eu tenho material, mas eu vou chamá-lo para participar de uma oração comigo, porque nós alcançaremos juntos a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja comunicável. O Senhor se agrada desta posição. Amém? E outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos ainda, eu creio que dá tempo, é Salmos, no capítulo 23, muito conhecido, muito citado. Salmo de Davi, Salmo 23, eu vou ler e depois eu quero esmiuçar um pouquinho ele, para que nós possamos aprender um pouco mais. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo eu sou apaixonado por ele, porque quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo algumas dificuldades, algumas batalhas, tanto terrenas quanto espirituais. E ele se volta para o Senhor e faz nesse salmo uma confissão: o Senhor é o meu pastor. Essa colocação é para aquelas pessoas que já estão muito bem posicionadas em Deus e na sua palavra, para você dizer: ele é convicto, como o apóstolo Paulo também disse assim: eu sei em quem eu tenho crido, que o Senhor é o meu pastor. Quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele diz assim: é Ele que me governa, é Ele que me leva, é Ele que me traz. Eu vou segundo a orientação da sua voz, porque eu conheço a voz do meu pastor e ele conhece a minha vida como sua ovelha. Então Davi estava posicionado. Tem faltado posição no meio da igreja evangélica. Eu quero nesta manhã convidar você para isso: se posicione no Senhor. Fique diante dele com os ouvidos inclinados e dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Senhor é meu pastor. Quando você viver essa experiência de que o Senhor é o seu pastor, que é Ele que te conduz, aí você vai dizer assim: nada me faltará. E nada me faltará é todos os dias. O Senhor entra com recurso. Nada me faltará. Esse nada, irmão, não deixou nada de fora. Nada me faltará. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em glória, que está escrito isso na palavra de Deus também. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha a ação do pastor para conosco, ovelhas do seu rebanho. Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele supre todas as necessidades que nós temos nessa vida terrena e nos leva a águas tranquilas, que é o refrigério da alma. Ele te dá alimento, ele te dá saúde, ele te dá proteção, ele vigia você o tempo inteiro contra as astutas ciladas do diabo e ainda te dá paz e tranquilidade. Você vai andando, caminhando segundo a sua orientação, mas glorificando o seu nome. Dizer: obrigado, pastor, obrigado, meu sumo sacerdote, obrigado, meu protetor, obrigado, o Senhor dos exércitos que tem pelejado as minhas batalhas. O Senhor te dá tranquilidade.
Mais uma vez, a paz que excede todo entendimento habitará no seu coração e você assim será fortalecido. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, dificuldades nós vamos ter, mas o Espírito Santo de Deus atua em nós, refrigerando a nossa alma. Tranquilidade para resolver os assuntos, os intempéries. Você descansa em Deus e trabalha na vida terrena dizendo assim: no Senhor eu tenho vitória. Então o Senhor faz isso conosco, Ele refrigera. Não precisa de angústia, ansiedade, abrir brecha para depressão. Esse espírito maligno chamado espírito do medo, ele não pode atuar nas nossas vidas. É o Senhor quem está nos refrigerando, é o Senhor que está tranquilizando, dizer assim: calma, calma, que o restante do ano ainda está para vir aí, e eu estou contigo. Em Mateus, no capítulo 28, Jesus fala isso: foi-me dado todo o poder, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Calma, vai dar tudo certo, o Senhor é conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está dizendo através de Davi aqui: virão dificuldades, virão pelejas, a sombra da morte, aquela hora que você fala assim: não consigo mais. Mas aí você volta para a palavra e diz assim: não, eu não vou temer, porque o Senhor é comigo. Eu não vou temer, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Nunca vai faltar o consolo do Senhor, porque o Espírito Santo ainda está fazendo uma obra terrena. O Espírito Santo, ele foi enviado para estar conosco, para nos dar o consolo na hora da dificuldade, na hora da tribulação. O Espírito Santo atua nas nossas vidas, sobre a igreja, de uma forma extraordinária, inexplicável. Você encontra irmãos com dificuldades que você fala: se fosse comigo eu não suportaria. E você vai conversar com o irmão, como o nosso Paulo Pina, com câncer, e você sai lá para fazer uma visita, sai de lá depois de uma visita, você sai com a sua vida edificada no Senhor, porque Paulo Pina, ele aprendeu a não olhar para as coisas difíceis, nas tribulações, nas enfermidades, mas ele tem visto o Senhor escrevendo o seu nome no livro da vida. Então o vale da sombra da morte existe, mas há vitória sobre ele também. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por que o Senhor prepara uma mesa perante nós e diante do inimigo? O Senhor, ele quer mostrar a nós e a Satanás que ele tem um poder sobre todas as coisas. Ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete, ele prepara o alimento, e Satanás fica olhando só o zelo que ele tem por nós e não pode nos tocar, não pode nos ferir. Quando toca, ele precisa primeiro de uma permissão de Deus, como foi com Jó. Senão ele não pode fazer nada, porque nós estamos guardados debaixo do sangue de Jesus, que nos protege de todo mal. Unge a minha cabeça com óleo, o Espírito Santo não vai faltar enquanto eu permanecer buscando a face do Senhor e vivendo em obediência à sua palavra. O meu cálice transborda, os recursos estarão sempre presentes nas nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Interessante que nós estamos falando a respeito do meio do ano e dizendo: ainda dá tempo. E o versículo 6 do Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Seguir, irmão, seguir é diário. Você vai caminhando na presença de Deus, e a bondade e a misericórdia vai fazendo a retaguarda da sua caminhada, da sua trajetória. A bondade de Deus, ela vai sendo manifesta na sua vida, e a misericórdia que renova cada manhã é o sustento que nós precisamos. Então confia nisso, anda segundo essa instrução bíblica. A bondade e a misericórdia, ela sempre estará na retaguarda da sua vida. Você não vai retroceder, porque ela te impulsiona para frente. Por isso que ela está sempre atrás, para te impulsionar a caminhar
em um exercício de fé, confiando no Senhor, na ação do seu Espírito, e aí você continua atravessando o vale da sombra da morte, mas de cabeça erguida e confiante de que a vara e o cajado do Senhor estará sempre te consolando. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos os dias da minha vida habitaremos na casa do Senhor. O fim de tudo isso que foi comentado aqui nesta manhã se chama eternidade, salvação, habitar com o Senhor. Somos conscientes que a vida aqui na terra é só de passagem. Temos data de vencimento. Alguns irmãos falam assim, até chamar a senha. Não importa a idade, um dia a senha vai ser chamada e a gente tem que ir. A gente quer chegar aos 80, né? Uma expectativa de vida aí terrena, porque nós amamos os nossos familiares, amigos, até acostumamos, né, com a vida terrena aqui, mas cientes que está difícil de passar de 80. Tem uns poucos raros com 100 anos aí, é muito pouco. Agora a consciência que nós devemos ter, que existe uma habitação preparada, onde Jesus diz assim, onde eu estiver, estejais vós também. Vamos viver a obra de Deus, vamos buscar a face do Senhor, vamos amar uns aos outros, fazer o bem ao seu tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja um altar para Ele, onde nós vamos apresentar um sacrifício vivo de louvor e adoração ao nome do Senhor, vivendo todos os dias um culto racional, onde o Senhor nos capacita, nos habilita a pensar, a raciocinar e fazer somente aquilo que agrada o seu nome, e pelas nossas ações o nome do Senhor é glorificado. Então nós vamos orar ao Senhor, encerrando aqui esse culto, essa live, pedindo ao Senhor para que Ele nos dê graça, e esse restante de 2020 seja uma bênção, independentemente do que possa vir como tribulação, mas que seja uma bênção a nossa maneira de viver e portar para Ele. A tribulação não é para se preocupar ou ter medo, mas é para amadurecer e dizer assim, em minhas ações o nome do Senhor será glorificado, nas minhas ações eu alcançarei a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Pai querido, nós te adoramos e bendizemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor teve de deixar escrito na tua palavra algo que traz para nós confiança, algo que produz em nós estrutura para vivermos, ó Deus, o nosso tempo de peregrinação na terra, mas de uma forma saudável, Senhor Deus, tanto no físico quanto no espiritual. Senhor, nós expressamos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão, reconhecendo que só o Senhor é Deus e fora de Ti não há outro, e nós buscamos a Tua face, Senhor, não apenas em expectativa, mas em esperança de vida, de que o Teu Espírito Santo, que foi enviado para estar conosco nesta última hora, Ele nos consola e nos guia, revelando a nós a verdade, para que nós possamos andar pautado na instrução da Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção sobre a Tua igreja, aqueles que já se encurvaram aos pés da cruz, Senhor Deus, que estão buscando ao Senhor, mas surgem muitas dificuldades, as tribulações às vezes são grandes, e alguns irmãos cedem, Senhor, pela fraqueza. Eu quero pedir ao Senhor, lembra que o Senhor nos fez de barro, e temos sim essas limitações, esses momentos de fraquejar, mas eu quero, ó Deus, suplicar de Ti que haja sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, uma ação do Teu Santo Espírito, e nós possamos erguer as nossas cabeças e entender que é do alto que vem o nosso socorro, porque se não houver uma ordem aí no céu, nada acontece na terra, e para que nós sejamos vitoriosos, a palavra da vitória tem que sair do trono. Por isso nós te suplicamos, ó Pai, entra em batalha conosco, entra, Senhor, a nosso favor, e ordena esta vitória
para que nós possamos estar descansados em Ti. Senhor Deus, sustenta, Senhor, a igreja do século 21. Oh, Senhor, está tão complicado, está tão difícil. Senhor Deus, as pessoas estão abrindo brechas, Senhor, para que a influência do mundo entre. Senhor Deus, mas nós estamos agora na metade do ano de 2020. Nós já recebemos do Senhor muitas instruções e está na hora agora de praticar. Nos ajuda a fazer, nos ajuda a ir, nos ajuda, Senhor, a estar de pé diante da Tua presença. Me lembrei aqui agora de uma oração de um irmão, o Jackson, diácono do Senhor lá em Eunápolis. E ele orando na igreja disse assim: Senhor, até para Te amar nós precisamos de ajuda. E nós realmente precisamos de ajuda para tudo, Jesus, porque o barro é fraco, mas com o Teu Espírito, o nosso Espírito se renova e se fortalece para permanecer na Tua presença. Nos abençoa nesse dia, ser conosco, e que em nós o Teu nome seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam em nós hoje e o restante do ano e até a volta de Jesus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz, irmãos. Ao meio-dia nós vamos estar ministrando mais uma palavra. Eu convido os irmãos a estar conosco, meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A paz do Senhor.